Cavalcante, primeiro ano de informática da Escola José Maria Falcão. Eu trazia uma pequena aula sobre diabetes, uma doença crônica que muitas pessoas têm e não sabem, ou pessoas que foram diagnosticadas têm e não sabem exatamente o que é. Em uma rápida pergunta que eu fiz a pessoas que têm diabetes, eu perguntei se elas sabiam o que era ou qual diabetes elas tinham. E elas responderam que não sabia, que simplesmente tinha diabetes, mas não sabia qual era. Então eu vou trazer uma pequena aula para vocês. Como funciona a insulina e a glicose, o que é diabetes, tipos de diabetes, sintomas, diagnóstico e tratamento. Como funciona a insulina e a glicose? A insulina é um hormônio sintetizado pelo pâncreas, cuja função é transportar e controlar a entrada de glicose, açúcar, dentro das células. A glicose é um carboidrato cuja função é fornecer energia ao corpo. Sem a insulina, a glicose não é absorvida se concentra no sangue, provocando a diabetes ou diabetes. O que é diabetes? Diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Vemos nessa foto aqui algumas situações da diabetes: a alta taxa de glicose e baixa taxa de glicose. Na baixa taxa de glicose, quando isso acontece, inibe-se a célula beta no pâncreas. Já estimula a célula alfa no pâncreas, que o pâncreas faz glucagon vai para o fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Já em alta taxa de glicose, inibe a célula alfa e estimula a célula beta no pâncreas. O pâncreas vai estimular a insulina e o fígado absorve a glicose, armazena na forma de glicogênio. Ou seja, em todas as situações há um nível alto de açúcar ou glicose no sangue. Tipo de diabetes. Tipo 1, diabetes tipo 1. O pâncreas perde a capacidade de produzir a insulina em decorrência de um defeito do sistema imunológico, fazendo que nossos anticorpos ataquem as células que produzem. Nós vamos ver justamente isso. O pâncreas não produz a insulina, e como não produz a insulina é meio que ela transporta a glicose para dentro da célula. Se não tem insulina, não é transportada a glicose para dentro da célula. Sintomas. Os sintomas da diabetes tipo 1 é o emagrecimento, alterações visuais, a fraqueza, diagnóstico. Só voltando um pouco nos sintomas, todo esse sintoma acontece devido à falta de glicose no sangue não, dentro da célula. Então a função da célula, ela fica meio que comprometida, já que ela não tem energia, então ela não faz o que ela deveria fazer. Das formas de fazer o diagnóstico é medindo a glicemia em jejum, exame que mede o nível de açúcar no sangue no momento em que é coletado, servindo para monitorizar o tratamento da diabetes. A hemoglobina glicada, o exame de sangue que ajuda a identificar e acompanhar o desenvolvimento do diabetes, permite saber o valor de açúcar nos últimos 3 meses. E a curva glicêmica, o exame que mede a velocidade com que o corpo absorve a glicose após a sua ingestão. O paciente ingere 75 gramas de glicose e após 120 minutos realizada a sua medição. Isso vai determinar como está a absorção de glicose no sangue, dentro da célula. O tratamento para esse tipo de diabetes é a aplicação de insulina, injeções diárias, já que o corpo não produz a insulina, então você vai lá de uma forma endógena. Existe medicamento específico, como glifage e metformina. A diabetes tipo 2, o corpo tem dificuldade para usar a insulina produzida de forma adequada, ou o corpo não produz a quantidade suficiente de insulina. Ou seja, que quando acontece isso, o corpo produz ou pouca insulina, ou a quantidade que ele produz não é suficiente. Vamos lá iniciar. Uma das formas de fazer o tratamento é o controle da dieta, evitar carboidratos de alto índice glicêmico. Por quê? Evitar carboidratos de alto índice glicêmico. Porque quando acontece isso, quando você ingere carboidrato de alto índice glicêmico,
seu corpo automaticamente produz insulina e fica bastante insulina rodando na circulação, ou seja, muito açúcar no sangue. E o seu corpo não é capaz de colocar esse açúcar dentro da célula, justamente porque quando ele produz insulina, ele vai produzir uma proteína que chama SOX2, que essa proteína ela é secretada quando o pâncreas produz a insulina. Aí vai essa insulina, ela meio que inativa o receptor de insulina na célula e não recebe glicose. Outra forma de tratar são exercícios físicos. Se puder, em média, por 3 vezes por semana. Por quê? Quando faz atividade física, o seu corpo automaticamente vai enviar glicogênio para dentro do músculo. E através disso vai glicose. Então o seu corpo não vai depender diretamente da insulina.